Na verdade, essa paixão começou quando eu era pequeno. Meu pai teve um Maverick em 78. E daí essa paixão veio muito forte desde a infância. Mostrando um pouquinho hoje aí da nossa história, aí, da nossa paixão aí por Mavericks, né? Na verdade, essa paixão começou quando eu era pequeno. Meu pai teve um Maverick em 78. E daí essa paixão veio muito forte desde a infância. E daí hoje eu graças a Deus, pude consolidar essa paixão aí pelos carros que a gente construiu ao longo dos anos, aí, do início dos anos 2000. Essa paixão, esse modelo aí que encanta e aficiona aí muitos apaixonados aí pelo Brasil e pelo mundo. Na verdade, como meu pai teve um carro, um Maverick 78 na época, quando eu era muito pequeno, daí acho que ficou gravado ali nos primeiros anos, né, na infância. E daí quando foi início dos anos 2000, por ter a oportunidade de adquirir esse modelo aqui, que é um Maverick 74. E daí comecei a mexer nele, comecei a aprender, enfim, desmontei ele, montei várias vezes. E daí, a partir disso, a gente foi melhorando e foi desenvolvendo aí o projeto para os próximos carros aí que a gente foi construindo aí ao longo dos anos. E como eu montei esse carro aqui, foi o meu primeiro Maverick, eu montei ele algumas vezes, desmontei, aí numa terceira fase, vamos dizer assim, lá por 2006, 2007, a gente montou ele numa configuração um pouquinho mais agressiva para a época, né? Motor stroker, rodas fuse, freios Willwood, toda a parte de escape da Redman com um abafador Flowmaster. E daí isso em 2007, daí quando foi 2009 a gente criou a Performance V8, que na verdade era um blog somente para compartilhar as minhas experiências com a galera que também passava pelos mesmos perrengues que eu passei, né, de montar o carro e daí às vezes sem conhecimento ou fazia de uma forma que não era correta na época, né, e daí a gente ter que refazer, enfim. E daí eu montei esse blog e daí comecei a compartilhar essas informações e daí a partir disso eu comprei um outro Maverick, né, que é o branco ali, que daqui a pouco nós vamos falar também um pouquinho dele. E daí o Performance V8 ele começou a tomar uma proporção um pouco maior do que a gente imaginava, porque a partir desse compartilhamento de informações, os proprietários começaram a nos pedir peças, muitas dicas, adaptação, o que deu certo, o que não deu. E isso encurta muito o caminho de quem está fazendo um projeto, né? Seja ele Maverick ou qualquer outro tipo de carro, né? Qualquer outro tipo de projeto. Isso facilita muito. E daí a gente começou a atender alguns clientes aqui em Curitiba, começou a disseminar a informação aqui em Curitiba, daí Paraná, São Paulo, e daí agora a gente está no Brasil todo, graças a Deus, estamos até fora do Brasil também, América Latina, mercado americano, enfim. Agora a gente está com um portfólio bem importante de peças e muita informação e uma experiência bem legal aí que a gente compartilha aí com a galera. Cara, putz, isso aí é uma pergunta muito legal que você fez, Ale, porque, cara, é inexplicável. Só quando você senta lá no banco do motorista e liga e sente o ronco do motor V8 é muito top, é muito legal, isso é muito apaixonante, né? E ainda mais no meu caso, que como eu mesmo mexi no carro, enfim, a gente montou o carro, então isso dá uma satisfação muito maior ainda pra gente quando você bate na partida e o
carro funciona redondinho, motor, freio bacana, suspensão bem acertada, o conjunto como um todo, né? Então isso dá uma satisfação muito legal pra gente. Ah, cara, é o entorta-pescoço que a gente fala, né? Onde a gente passa, a galera vira o pescoço, foto quando a gente para nos encontra ou quando vai se reúne com os amigos em alguma praça ou quando a gente vai em algum bar para confraternizar, a galera chega, pergunta, tira foto, fala, olha, meu pai teve um desse, meu avô teve um desse. Então essa sensação nostálgica que as pessoas têm é muito legal, muito gratificante. Veja, essa pergunta que você está fazendo, cara, eu recebo basicamente todo dia, Lê, porque assim, hoje basicamente deve ter, a gente até fez um levantamento, deve ter aproximadamente 17 mil, quase 18 mil carros, 18 mil marcas cadastrados no Detran. Claro que não são todos que estão andando, mas em termos de peça a gente está hoje bem evoluído do que muitos anos atrás. Claro que tem muitos componentes ainda, muitas partes que não são fabricadas ainda, né? Não tem uma empresa fabricando. Então aí, cara, não tem outro caminho, você tem que pegar a peça e restaurar ela, né? Então hoje já tem uma facilidade maior. Só que por um outro lado, a gente também se esbarra em mão de obra capacitada, né, e qualificada para poder fazer um projeto bacana. Então o custo também elevou bastante, né? Não só dos Mavics, mas no modo geral, no antigo mobilismo, né, no Brasil, teve aí uma ascensão muito grande, e essa ascensão não é só no Brasil, né, a nível de mundo, né? Hoje, quando a gente fala em customização de carro, seja ele na linha de antigos ou de carros mais novos, então hoje essa questão de customizar, de preparar, de restaurar um carro, hoje ela está mais acessível, só que obviamente o custo está bem mais alto para você fazer um carro, né, com qualidade, enfim. Hoje acho que não só a minha dificuldade, mas no modo geral é mão de obra, né? Graças a Deus eu tenho uns parceiros que estão comigo nessa empreitada. Tem um grande amigo meu, que é o Adriano Jasper. A gente tem outros parceiros que estão ao lado da gente aí já há algum tempo, eu digo algum tempo aí, mais de uma década, nos ajudando aí. Mas acho que mão de obra hoje é a parte aí mais complicada hoje de você fazer um projeto de qualidade, né? Porque o cliente ele pensa assim, né? O proprietário, né? Eu na verdade estou nos dois mundos. Eu sou proprietário e também vendo peça, né? Também ajudo com consultoria e dicas, enfim, compartilho informação. Então as pessoas, os proprietários que têm o carro ou estão pensando em adquirir o carro, eles pensam muito porque para deixar um carro desse numa oficina, né? O cara pensa uma joia, né? Então deixar lá tem que ter muita confiança, muita mão de obra capacitada e saber o que está fazendo, saber o que vai fazer, né? Então essa é uma parte aí que não é muito simples nesse nosso mundo aí. O público que tem esse carro hoje, então é o público aí dos anos 70, né? A geração X aí, né? Que era o pai, daí agora já está passando pro filho. Então é um público agora que está começando a passar por uma outra geração, né? Então, em termos de fãs, o Maverick é o number one hoje no Brasil. Isso tudo tem a ver com a geração. Então, por exemplo, a gente pega aí a geração dos anos 60, 50, que tem o carro, é mais original, né? Quer deixar mais o carro como saiu de fábrica. Mas também está tendo agora aquelas customizações mais suaves, que é um motor mais preparado, uma roda que não destoe tanto do conjunto, mas tem mais as preparações ousadas, que daí já vai para outro motor, roda, suspensão, freio. Então isso varia muito de aonde que está o carro, em qual mão que está o carro, né? Em qual geração que esse carro está, né? Se é uma geração de um proprietário mais novo, então ele não quer perder a essência do carro, mas ele quer um carro customizado, ele quer um carro modernizado, né? Então toda a carroceria old school, mas toda por baixo, toda trabalhada, né? Freio, suspensão, motor, enfim. Na verdade a minha pegada é mais customizar sem perder a linha do carro, né? Sem perder as características originais, com roda principalmente. Dependendo do modelo, uma faixa diferente, os faróis, mas tudo muito sutil.
E tem outros estilos também que a gente gosta, que é um pouco mais, customização um pouco mais agressiva. Então a minha linha a minha pegada não é 100% original, apesar de o estilo original, o modelo original do carro, o conceito original, ele é muito, muito top, né? A linha do Maverick, originalmente que saiu na Ford no início dos anos 70, ela é fantástica. E daí para eu criar uma identidade e também meu gosto também pessoal, a gente dá algumas modificadas no carro. Então esse aqui foi onde tudo começou, com o Maverick vermelho. É uma configuração que a gente montou na época, bem arrojada, né? Já era o motor Stroker 347 com cabeçote de alumínio, kit dual quad com 2 carburações, né? 2 quadrijets, farol tribar, suspensão poligrafite, que era uma suspensão que a gente importou na época, rodas Fuse, freios Willwood com barra estabilizadora, amortecedores KYB, então dobradiças usinadas, isso em 2007, imagina? Então a gente fez uma configuração bem legal para a época, né? Esse carro é um Maverick GT 7374. A gente também customizou a parte de lanternas, a gente colocou da Eleonora, do GT500, bem legal também. O interior com os banquinhos concha de época, então são os bancos esportivos que eram opcionais que a Ford disponibilizava, então a gente também acabou colocando no projeto. Então assim, tem várias customizações que a gente fez nesse carro, com radiador de alumínio, polias de alumínio, alternador um pouco mais moderno de 100 amperes, então isso lá em 2007, né? Então já era uma configuração muito legal na época. E até hoje, né? Hoje aí a parte de motor Stroker, ela tá bem difundida hoje no Brasil, né? Muitos projetos que a gente vê hoje é esse motor que o pessoal tá colocando. Então esse carro aqui também ele conta com um kit nitro e daí aproximadamente aí 400, 420 HPs também de motor, com cabeçote de alumínio, enfim, taxado, então ele gera essa kit MSD, então ele gera aí uma potência bem bacana. Então assim, daí a gente montou esse carro em meados de 2005 para 2007 ficar pronto. Em 2009 a gente comprou esse modelo, que é um modelo 77, fase 2, que daí muda lanternas. A gente também partiu para uma configuração de motor Stroker, só que aqui a gente já foi um pouco mais ousado. A gente colocou 4 Vebra 44, cabeçote de alumínio, toda a parte aqui de alumínio de radiadores, os faróis tribar. Aí aqui a gente já colocou um spoiler para dar uma sensação mais agressiva, né, na parte frontal do carro. Também rodas Boss de 18 polegadas, mas com um designer old school, ou seja, as rodas palito, né? Se a gente pegar as rodas palito lá da década de 70, que eram as rodas 15 que saía, eles modernizaram o tamanho de roda e fizeram 18. E daí freio Willwood também nesse carro, suspensão poligrafite, barra estabilizadora. E daí esse aqui, o legal é que o interior dele a gente fez o interior todo ele monocromático, né? Todo marrom creme, vários detalhes, várias peças nossas. Aqui já tem várias peças usinadas que a gente desenvolveu nesse projeto. Então aí aqui já tem uma customização, já tem uma pegada aí bem mais forte, né? Esse carro aqui ele deve estar aproximadamente aí 420, 450 HP, né? Sem nitro. Então o vermelho ali até não comentei, mas a gente também tem kit nitro. Esse também tem, o kit de nós, ele é para 150 HP, mas não tá ligado, né? Como a gente anda só nos encontros, viaja com o carro, então a gente acabou nem ligando. Mas é uma sensação muito legal andar. E detalhe, a parte toda da alimentação ela é old school, ou seja, as 4 Weber carburada, né? Não é injetado. Então até para acertar a regulagem, enfim, aí já é uma pegada aí um pouco mais forte para a gente poder fazer. Então, daí, Ale, esse aqui é o terceiro projeto, que daí a gente adquiriu em 2012, e daí em 2 anos, em 2014 ele ficou pronto. Então esse aqui já foi para uma configuração um pouco mais ousada em relação ao branco. Esse aqui ele é um Ford Maverick 7.4, modelo Grabber, e a parte de motor aqui, trem de força, a gente fez ele 347 Stroker também, cabeçote de alumínio com supercharger, ou seja,
né, o blower baixo, aqui já fomos para injeção, né? Na época, quando a gente montou, em 2012, 2013, que a gente começou a fazer as peças e adquirir as peças, a gente colocou uma injeção, que ela é, você olhando ela, parece uma carburação, só que já tem todos os bicos, todo o módulo, enfim, tudo integrado. Já fui bem mais ousado, né? A parte de configuração de motor. Aí aqui nós usamos câmbio T5 do modelo Cobra, mecânico. Rodas, aqui nós já fomos um pouquinho mais além em relação aos outros projetos, porque aqui nós mandamos fazer as rodas lá na Centerline, né? Uma roda billet. Então fabricamos o modelo de roda que a gente queria, com medida para o carro. Então 18 na dianteira, 8 polegadas, e na traseira a gente fabricou umas rodas 10 polegadas, né, com offset, bastante offset negativo para ter borda. Em termos de suspensão, a gente colocou os amortecedores da Varishox, que são os amortecedores de alumínio com dupla regulagem. Então já ficou, a parte de acerto de carro, de chão, já é muito diferente em relação aos outros dois projetos. E nesse carro aqui a gente fez muita peça usinada. Então aqui a gente desenvolveu já muita peça para o carro. Aí aqui também já fabricamos os manômetros da nossa linha, da linha do Performance V8. Interior também, a parte, a gente manteve o interior dele bem original, só com os manômetros, o contagiro, né? Na verdade, todos os projetos, os outros dois projetos também é nessa pegada. Interior original, mas só com a linha de manômetros, alavanca ali, a Hurst e tal, manopla personalizada, para não descaracterizar o projeto, né? Não descaracterizar o conceito do carro, né? Então é um projeto, esse aqui já foi bem audacioso, esse projeto aqui em 2012, 2013, e a gente finalizou ele em 2014. Esse aqui, assim, como a gente fabricou basicamente, os outros o escape ele veio pronto, a gente fabricou do escape para trás. Esse aqui a gente fabricou o escape, todo ele em inox, usa um X-Pipe da Magnaflow e os abafadores Flowmaster. E por ele ser supercharger, né, com injeção e tendo injeção, e daí é um comando específico para a receita, o ronco que ele gera é um ronco assim muito legal. Esse aqui é dos carros dos meus projetos, é o ronco assim que mais legal que a gente fez. A gente tentou até fazer em outros projetos, a gente não conseguiu, obviamente, né? Até em função da receita, em função da configuração. Então, mas ficou muito legal. O ronco desse carro aqui é top, é muito bacana o ronco. Agora eu quero ver o som. Olha agora, galera, se liga. Realmente. Incrível, né? Você viu a diferença? Realmente. Em relação aos outros carros? Realmente. Então, assim, falando em termos de potência, cavalaria... lembrando também, esse carro também tem kit nitro, tem o nosso. Esse motor, por ser stroker com supercharger, ele deve estar gerando aproximadamente 520, 550 HPs, sem o kit NOS. Lembrando que aqui a gente está usando todos os projetos small block, né? Que é bloco pequeno. Então, obviamente que tem um limite de potência. O 302, a potência aí, o limite dele aí, no conceito que até de muita troca lá com a Ford e de outros preparadores aqui no Brasil e fora, ideal é ficar entre os 500 e 600 cavalos aí para a gente ter durabilidade, ter resistência, curtir o carro, né? Que é a nossa linha aqui de fazer os carros para
a gente poder viajar, curtir nos encontros, levar a família e ter durabilidade. Daí, Ale, então é o seguinte, essa aqui é a Jurema, é uma C10 1973. Muitas pessoas me perguntam, Douglas, por que uma Chevrolet C10? Então nós gostaríamos de ter uma experiência, uma picape. Pensamos em Ford F100, pensamos em outros modelos da própria F100, mas é um modelo que me agrada muito da Chevrolet, a C10. Então é um modelo 73. Obviamente quando a gente comprou esse carro era um carro muito original, basicamente todo original, o motor vinha, né, 261, suspensão e freio, toda a parte original. A gente pegou e customizou, e daí apelidamos Jurema, nome do projeto. Esse projeto aqui foi bem audacioso para a época, né? Nós compramos esse carro em 2015, ele demorou basicamente 2 anos e meio para ficar pronto, aí basicamente umas 2.500, 3.000 horas de trabalho nesse carro. A gente desmontou ela toda, a gente fez toda a parte de chassi, pintamos o chassi envernizado, fabricamos a suspensão dianteira tubular, usa aqui também os amortecedores da KEOAN com dupla regulagem, fabricamos toda a parte de suspensão traseira com forlink, wishbone, barra estabilizadora, reforço entre chassi, né? E toda a parte aqui de peças usinadas a gente fez, né? Todas as dobradiças, a chapa aqui do radiador, o varão aqui da trava, fechadura, apoio do capô, enfim, parte de polias, fizemos muitas peças, moldura, então a gente fez muita coisa nesse carro. É um motor Small Block 350 com uma receita stroker, acho que a galera já pôde perceber que a gente gosta de motor strokers, ou seja, com virabrequim e biela, né? E pistão 030, por isso que ele vem para essa receita 383. Cabeçote de alumínio, esse aqui é uma receita dual cage, ou seja, 2 carburações, né? 2 quadrijet 500. Esse carro aqui também tem kit nitro na caçamba. Toda a parte de freio a gente desenvolveu porque não tinha freio grande de prateleira, né? Que a gente chama peça de prateleira, que já você pede para o fornecedor, não tinha. Então a gente desenvolveu freios grandes aqui, 390 mm com pinça 6 pistões Willwood, cilindro Willwood, traseira também freio Willwood. Rodas, nós temos um parceiro lá que é a American Race, e rodas nós selecionamos esse modelo, que é o modelo Salt Flat, 8 polegadas na frente, 10 polegadas atrás, e também uma roda Special Order, ou seja, a gente passou as medidas e a fábrica desenvolveu e mandou para nós na medida que nós pedimos para o projeto, né? Então é um carro aí bem legal. Câmbio automático, esse carro aqui, como eu não tinha experiência de ter um carro câmbio automático, então aí a gente colocamos um 700 R4, que saía nas Corvette, nos Camaro, né? 3 marchas mais over, então 4 marchas, até porque a intenção era fazer o carro e poder também viajar e nos encontros, levar a família, então a gente fez ela automática. Ficou muito legal para andar, o carro muito gostoso para andar, mesmo ela sendo baixa, mas daí como a gente tem os amortecedores que dão essa possibilidade de a gente regular essa questão, ficou muito bacana o carro aí para poder andar e curtir o carro, curtir o projeto. Então, Ale, esse aqui foi o último projeto que a gente fez. A gente comprou esse carro quando a gente ainda estava terminando a Jurema, em 2017. Já estávamos finalmente lá, daí a gente já tinha idealizado, já tinha pensado como eu queria o meu último projeto. Não significa que a gente não vai fazer mais pra frente, né? Mas é o que a gente terminou agora. Então a gente começou esse carro em 2017.
é um Maverick 74 modelo super luxo e um ponto bem legal. Esse carro aqui é de único dono. Eu comprei lá em Minas esse carro, então ele veio 100% lacrado, que é o que a gente queria. Uma carroceria extremamente íntegra, com todos os acessórios, ou seja, todos os frisos, os botões, o banco, enfim, não faltava nada esse carro. Então para nós foi muito legal, porque a gente não teve que ficar comprando esses tipos de peças de acabamento, como a gente nos outros teve que dar uma angariada aí no mercado. Esse carro é um 74, né, modelo super luxo. A gente apelidou como Maverick Coyote em função do trem de força, né, motor. Esse motor aqui é o motor geração 2 dos Mustang, que é o motor que saiu de 15 a 17, que é o Coyote que eles chamam, né, que a Ford denominou, e na época era o motor moderno que tinha. Na verdade o Coyote ele tem 3 gerações, né, de 11 a 14, 15 a 17 e de 18 até agora, a geração atual, que é a geração 3. Esse é um geração 2 aspirado, câmbio mecânico 6 marchas, então esse trem de força ele sai nos Mustang GT de fábrica, né? Então a diversão é muito legal por ser mecânico. E esse aqui foi um projeto assim bem audacioso. A gente cortou as torres porque o motor ele tem basicamente a largura e a altura de um motor Big Block, né? Então com as torres é impossível de colocar, de estar aqui dentro. A gente eliminou as torres, fizemos o agregado por baixo, todo o reforço. Parte de suspensão, a gente chama de suspensão Mustang 2, que são independentes, com bandejas com regulagem, amortecedores billet da K1 com regulagem, né? Barra estabilizadora a gente fabricou aqui para a dianteira, porque como a gente teve que mudar todo o agregado do carro, né? Olha isso aqui no difusor. Olha isso. E esse carro aqui foi um desafio, porque na verdade a gente não tinha referência ainda no Brasil de um Maverick com um motor moderno. Então a gente foi bem pioneiro. Basicamente é o primeiro Maverick com motor Coyote no Brasil. E esse aqui a gente customizou muito o carro. O projeto tem muita customização aqui, bastante. Toda a parte de peças exclusivas para o carro, parte de radiador de óleo, a parte externa do carro, para-choques embutido, rodas também foram fabricadas especialmente para o carro, a parte de emblemas a gente usinou, forro do teto, que é o teto de vinil, é o modelo americano, então também não tinha no Brasil, a gente importou, né, do modelo americano, parte de frisos de porta, parte de suspensão traseira, a suspensão Forlink, então a gente também colocou com os amortecedores K1 para poder ter também aí a questão de regulagem, né, você pode deixar ele mais duro, vou deixar ele mais mole, enfim, ele tem uma setup lá que a gente consegue configurar bem legal, do jeito que a gente quer, né? Esse é o motor estoque, né? Ou seja, essa geração, o motor estoque, ele entrega 436 cavalos, porém aqui a gente já foi para Stage 4. Ou seja, remap, cooled air intake, X-pipe e fabricamos também o dimensionado, né? Então ele deve estar entregando aí 510, 520 HPs, porém a gente já está com o kit nitro já todo aqui no setup dele, ainda a gente não ligou ele ainda também, que o kit nitro esse entrega 275 HPs, né? Então se a gente for pegar o projeto e com o nitro ligado, ele chega quase a 800 cavalos esse carro aqui. Então, e daí freios grandes, aqui a gente já botou Big Brake na frente com pinças 6 pistões da Wood, atrás 4 pistões, também o conjunto da Wood. Toda a parte de interior do carro, o setup dele de interior basicamente é todo original, salvo esse volante e a parte de um sobrepainel que a gente fabricou em chapa para poder acondicionar os difusores, porque esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica. E muitas peças que nós fabricamos, um sobrepainel dianteiro, o spoiler também nós fabricamos, colocamos milha nesse carro, então a gente adaptou na própria chapa original, mas com um designer para condicionar os milha, mas sem perder a essência da frente do designer do carro. Uns faróis em LED, máscara negra para dar o contraste com a frente cinza, né? Respeitando que esse modelo, como ele é um super luxo, a frente saía cinza, né? Então a gente fez aí uns setups para poder dar uma harmonia e quebrar também
os tons, né, preto, cromado e prata, né? Então esse foi um projeto aí, assim, bem legal. O carro é bem gostoso de andar, bem dócil também, por ser um motor estoque, mas com apimentado, né? Então é uma receita bem bacana aí, bem top mesmo para curtir. Então, Ale, eu quero agradecer aí a oportunidade aí de você ter vindo aqui na minha garagem, a todos os teus fãs, né? E acredito que o seu trabalho é um trabalho que engrandece bastante aí o nosso mercado, enfim. Então, eu quero agradecer imensamente aí a oportunidade e muito obrigado mesmo aí pela oportunidade de a gente estar gravando essa matéria aí, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Chegou a hora tão esperada. Cara, a gente não gosta de nada normal. Famosíssimo nada grey. Para-choque embutido. É junto, não tem intervalo. Não tem, Nunca vai sair do alinhamento. Um capô muito ousado. É menor. Esse carro, ele é muito baixo, mas ele não engole roda. Esse carro tem coil-over na frente. Olha o tamanho. Olha isso. Esse carro tem um tanque de Opala, então ele é mais alto. Cadê os cromados aqui também? Que cromado. Colado, foi todo alinhadinho. Isso aqui é fibra de carbono de verdade. Isso aqui é tudo eletrônico. Alavanca. De Mustang T5. Alcântara real.